Fala, torcedor do Nordeste. Seja muito bem-vindo ao Nordeste Sport News, o canal que traz as notícias mais quentes e os bastidores mais reveladores do nosso futebol regional. Já aproveita para deixar o like, isso ajuda muito a fortalecer o nosso trabalho. Compartilha com os amigos que também vivem a paixão pelo esporte nordestino e fica com a gente até o fim, porque o vídeo de hoje está imperdível. O mundo do futebol brasileiro acabou de ser sacudido por um rumor que promete mexer com a cabeça de torcedores, jogadores e até mesmo de clubes rivais. Circulam informações de que Nasser Al-Khelaifi, o proprietário do PSG, teria desembarcado em Salvador, trazendo consigo promessas que soam quase inacreditáveis. Fontes não confirmadas afirmam que o magnata teria se reunido com a direção do Vitória para discutir um aporte financeiro capaz de superar qualquer orçamento atualmente disponível no futebol baiano. A especulação mais quente é que ele estaria disposto a investir mais do que o tradicionalmente poderoso Bahia City, um clube que há anos domina a pauta de maiores investimentos na região. Esse tipo de movimentação, caso se confirme, poderia mudar completamente o cenário da competição local, elevando o Vitória a um patamar que poucos poderiam imaginar, e transformando o campeonato em um verdadeiro laboratório de poder financeiro, onde o dinheiro poderia, de forma inédita, ditar o ritmo dos reforços, salários e até mesmo da estrutura do clube. Ainda de acordo com rumores, a visita de Al-Khelaifi não seria apenas uma formalidade. Fontes próximas ao clube indicam que ele teria chegado acompanhado de assessores financeiros, consultores de marketing e até especialistas em gestão de clubes europeus. A intenção, segundo essas mesmas fontes, seria criar um modelo de futebol que mesclasse o estilo europeu com a paixão e o fervor típicos do futebol brasileiro. Imagine o impacto disso, jogadores disputando vagas não apenas pelo talento, mas pelo vislumbre de trabalhar sob uma gestão que respira resultados globais e investimentos de alto nível. O Vitória, que historicamente sofre com limitações orçamentárias, poderia se transformar de um clube regional a uma potência continental, capaz de atrair nomes que antes jamais considerariam atuar na Bahia. A especulação aumenta quando se fala da possibilidade de estrutura de ponta para treinos, contratações de jovens talentos e até projetos de marketing que mudariam completamente a visibilidade do clube. Entre os torcedores, a notícia vem causando um verdadeiro frisson. Nas redes sociais, fóruns e grupos de WhatsApp, fãs do Vitória já começam a imaginar um futuro em que craques de renome internacional poderiam vestir a camisa rubro-negra. O rumor se espalha rapidamente, e cada detalhe do possível investimento é analisado com lupa, desde a promessa de salários maiores até o potencial de modernização do estádio e das categorias de base. Alguns analistas esportivos começam a comparar a situação a casos europeus, onde a chegada de investidores bilionários transformou clubes medianos em potências internacionais. A especulação mais ousada sugere que o Vitória poderia não apenas superar o Bahia City em orçamento, mas até rivalizar com clubes de tradição nacional, atraindo jogadores que antes jamais considerariam atuar na região. A expectativa é tão grande que já se fala em uma revolução no futebol baiano, capaz de mexer com todas as estruturas e rivalidades locais. Se confirmada, a presença de Nasser Al-Khelaifi poderia abrir portas inéditas para parcerias internacionais. Rumores indicam que a ideia seria criar um elo direto entre o Vitória e clubes europeus, possivelmente com empréstimos estratégicos, troca de jogadores e até programas de formação conjunta. A gestão do clube poderia ser completamente remodelada, com foco em inovação, performance e visibilidade global. A especulação mais ousada sugere que a influência de Al-Khelaifi poderia levar o Vitória a disputar torneios internacionais com mais frequência, usando o modelo europeu de gestão como alavanca. Se essa visão se tornar realidade, o futebol brasileiro testemunharia algo histórico, um clube do interior transformado em potência quase instantânea, com investimentos, planejamento e visão de longo prazo dignos dos principais centros do futebol mundial. A magnitude do rumor é tamanha que até jogadores em atividade começam a analisar a possibilidade de negociar com o clube, ansiosos por fazer parte dessa mudança radical. A chegada de um investidor deste porte também acende debates sobre sustentabilidade e impacto no futebol local. Por um lado, há o fascínio de ver um clube pequeno ser elevado a patamares globais, com infraestrutura de primeira linha e capacidade de competir com gigantes. Por outro, surge a preocupação sobre o equilíbrio da competição,
pois um aporte financeiro descomunal poderia criar um fosso insuperável entre o Vitória e seus concorrentes. Especialistas e torcedores se dividem, mas o fato é que o rumor já colocou todos em estado de alerta. Cada declaração, cada movimento do clube ou de Al-Khelaifi é analisado com atenção, e qualquer pista pode ser suficiente para alimentar ainda mais a especulação. No mundo do futebol, rumores como este se espalham rapidamente, criando narrativas que muitas vezes se consolidam antes mesmo de serem confirmadas, e essa parece ser exatamente a situação que Salvador está vivendo neste momento. Por fim, há quem acredite que a simples presença de Al-Khelaifi no Brasil já seria um sinal de intenções sérias, mesmo que nenhuma negociação concreta tenha sido oficialmente anunciada. Fontes internas sugerem que ele estaria interessado em mais do que apenas investimentos financeiros, buscando criar um legado que transforme o Vitória em referência de gestão, marketing e desempenho técnico, algo que transcenda resultados imediatos e olhe para o futuro do clube. O rumor se espalha com força, e mesmo que parte da imprensa tente conter a euforia, a sensação é de que algo grande está prestes a acontecer. A expectativa é tanta que muitos já começam a imaginar contratações de peso, novos projetos de base e mudanças estruturais capazes de colocar o Vitória no radar do futebol internacional de forma inédita, trazendo uma mistura de ansiedade e entusiasmo que poucas vezes se viu no cenário esportivo brasileiro. A especulação em torno da chegada de Nasser Al-Khelaifi ao Vitória não para de crescer, e rumores indicam que o clube poderia estar prestes a viver uma verdadeira revolução em seu elenco. Fontes não oficiais apontam que jogadores de renome internacional estariam sendo sondados, e que negociações silenciosas poderiam estar em andamento para trazer nomes capazes de elevar o clube a um patamar antes inimaginável no futebol brasileiro. A ideia, segundo os boatos, seria não apenas fortalecer o time titular, mas também criar uma base sólida de talentos jovens, que teriam acesso a programas de treinamento e desenvolvimento comparáveis aos dos grandes clubes europeus. Isso abriria uma janela de oportunidades inédita para atletas locais, que poderiam se desenvolver sob a tutela de profissionais de ponta, e ao mesmo tempo faria do Vitória um destino desejado para jogadores de destaque, atraídos não só pelo prestígio de vestir a camisa rubro-negra, mas também pelo projeto ambicioso que combina visão de longo prazo, estrutura de qualidade e perspectiva de visibilidade internacional. Entre as possibilidades levantadas pelos rumores, há a chance de que o Vitória se torne um verdadeiro polo de transferência e empréstimo de jogadores entre Europa e América do Sul. Alguns boatos apontam para conversas discretas que poderiam permitir que o clube contratasse atletas em fase de destaque em ligas menores, oferecendo-lhes exposição e oportunidades de carreira únicas, ao mesmo tempo em que Al-Khelaifi e sua equipe buscariam retorno financeiro e estratégico em futuras negociações. Essa movimentação traria não apenas reforços imediatos, mas também abriria portas para projetos de longo prazo, com o clube se tornando referência em gestão, scouting e marketing esportivo. Se isso se concretizar, o Vitória poderia ultrapassar clubes tradicionais em investimento e visibilidade, atraindo atenção nacional e internacional, e mudando completamente a percepção sobre o futebol baiano, que até então vivia de tradição e rivalidades regionais, mas nunca havia experimentado um aporte financeiro e estratégico dessa magnitude. O impacto dessa especulação vai além das 4 linhas do campo e começa a reverberar no mercado da bola. Jogadores, empresários e técnicos já estariam monitorando a situação com atenção, tentando antecipar movimentos e avaliar possibilidades de contratos com um clube que, segundo rumores, poderia oferecer salários superiores a muitos gigantes do futebol brasileiro. Além disso, a presença de Al-Khelaifi poderia atrair investimentos de parceiros internacionais, patrocinadores globais e projetos de mídia que dariam ao Vitória uma visibilidade inédita, transformando o clube em uma marca reconhecida além das fronteiras nacionais. A narrativa sugere que o clube poderia se tornar um laboratório de inovação, onde decisões estratégicas, contratações e investimentos seriam coordenados para maximizar não apenas resultados imediatos, mas também retorno financeiro, marketing e consolidação de uma reputação internacional. Essa perspectiva provoca debates intensos sobre ética, competitividade e equilíbrio esportivo, mas ao mesmo tempo aumenta o fascínio em torno da possibilidade de um projeto disruptivo no futebol brasileiro. Rumores também indicam que a chegada de um investidor desta magnitude poderia gerar impactos diretos nas rivalidades regionais, principalmente com o Bahia City.
Alguns analistas sugerem que o aporte financeiro poderia permitir ao Vitória contratar jogadores capazes de desequilibrar jogos, transformar confrontos históricos e até modificar o cenário do campeonato estadual e nacional. A especulação aponta que esse tipo de investimento poderia desencadear uma reação em cadeia, levando outros clubes a buscarem estratégias similares, seja por meio de novos investidores ou por projetos de modernização interna, criando um ambiente de competição nunca antes visto na região. A ideia de uma revolução tática, financeira e estrutural desperta paixões e dúvidas, e cada movimento do Vitória ou de Al-Khelaifi passa a ser interpretado como uma pista do futuro que aguarda o clube, tornando o rumor uma narrativa quase palpável entre torcedores, jornalistas e profissionais do futebol. Outro ponto comentado entre especialistas e torcedores é o potencial impacto na formação de jovens talentos. Com um orçamento recorde e a supervisão de profissionais acostumados ao alto padrão europeu, o Vitória poderia criar centros de excelência, programas de capacitação, intercâmbios internacionais e oportunidades de exposição que antes eram inimagináveis. Jovens promessas poderiam se desenvolver em um ambiente de alta performance, acompanhados de perto por técnicos, psicólogos, preparadores físicos e consultores estratégicos, tudo alinhado a um planejamento de carreira global. Esse tipo de iniciativa poderia transformar o clube em um polo de referência para talentos do futebol brasileiro, atraindo olhares de grandes clubes do mundo inteiro e criando uma rede de oportunidades para atletas, gestores e investidores, consolidando o Vitória como um caso único de transformação estrutural e esportiva. Por fim, a especulação sobre a presença de Nasser Al-Khelaifi e o possível aporte financeiro no Vitória desperta uma mistura de expectativa, ansiedade e até incredulidade. A narrativa se constrói em torno de promessas de investimento sem precedentes, projetos de longo prazo e contratações que poderiam colocar o clube em outro nível, mas nada ainda foi confirmado oficialmente. Mesmo assim, a simples possibilidade de um futuro transformador já movimenta torcedores, mídia e mercado da bola, criando uma sensação de que algo histórico está prestes a acontecer em Salvador. Se os rumores se concretizarem, o Vitória poderia viver uma era de ouro, redefinindo rivalidades, investimentos e estratégias, e colocando o futebol baiano no centro das atenções internacionais de maneira inédita, mostrando que, no esporte, as possibilidades muitas vezes vão muito além do que os olhos conseguem enxergar. Gostou da informação? Deixe seu like, compartilhe com os amigos e comente sua opinião sobre o que está rolando no esporte. Quer saber mais sobre seu time favorito? Continue acompanhando o Nordeste Sport News. Os rumores sobre a chegada de Nasser Al-Khelaifi ao Vitória também levantam questões sobre a relação do clube com a mídia e o marketing esportivo. Fontes não oficiais indicam que estratégias de comunicação inovadoras estariam sendo planejadas para transformar a imagem do Vitória em uma marca global, capaz de atrair patrocinadores de grande porte e consolidar parcerias internacionais. A especulação sugere que campanhas publicitárias, transmissões diferenciadas e presença digital reforçada seriam apenas o começo, e que o objetivo seria colocar o clube no radar de investidores e fãs de futebol do mundo inteiro. Essa visão não só eleva o clube dentro do contexto local, mas também cria um ambiente de expectativa constante, em que cada movimento dentro e fora do campo é analisado, comentado e amplificado pelas redes sociais. Para os torcedores, a possibilidade de ver o Vitória conectado a um projeto internacional de alto nível gera uma mistura de entusiasmo e ansiedade, reforçando a narrativa de que algo histórico está em gestação, capaz de transformar para sempre a forma como o futebol baiano e brasileiro é percebido dentro e fora de campo. Outro ponto que não para de ser especulado é a possibilidade de uma revolução nos contratos de jogadores. Boatos indicam que, com o aporte financeiro de Al-Khelaifi, o Vitória poderia oferecer salários muito acima da média do futebol regional, atraindo atletas de qualidade que antes jamais considerariam atuar no clube. Além disso, especula-se que poderiam ser criados contratos estratégicos, envolvendo cláusulas de visibilidade internacional, participação em campeonatos europeus e oportunidades de transferência para grandes clubes, criando um ciclo de crescimento para jogadores e valorização do elenco como nunca visto antes. A narrativa sugere que essa movimentação não seria apenas para fortalecer o time titular, mas para consolidar uma filosofia de clube que une desenvolvimento, visibilidade e retorno financeiro. Caso isso se confirme,
o Vitória poderia se tornar referência em negociação e gestão de talentos, abrindo portas para que jovens promessas e atletas experientes vejam o clube como uma oportunidade única de carreira, algo que não apenas beneficia o futebol, mas também transforma Salvador em um ponto de atenção global para o esporte. Por fim, especula-se que a presença de Al-Khelaifi poderia desencadear uma verdadeira corrida entre clubes do Nordeste para se modernizarem e se adaptarem a esse novo cenário. Rumores apontam que o impacto do investimento poderia ser tão grande que outros times, inclusive rivais históricos do Vitória, poderiam sentir a necessidade de buscar investidores, aprimorar suas estruturas e repensar estratégias para não ficarem atrás na competição. Essa perspectiva cria uma narrativa de transformação total no futebol da região, onde orçamento, planejamento e visão de longo prazo se tornam fatores decisivos para o sucesso, e não apenas tradição ou resultados isolados. A especulação indica que o Vitória poderia liderar essa revolução, mostrando que com planejamento, investimento estratégico e visão internacional, clubes antes considerados médios ou regionais podem se tornar protagonistas em nível nacional e até global, redefinindo o conceito de competição e ambição dentro do futebol brasileiro. Obrigado por assistir ao Nordeste Sport News. Se você quer estar sempre atualizado sobre o que acontece no futebol do Nordeste, inscreva-se no canal e junte-se à nossa torcida. Até a próxima, e que venham mais vitórias para os nossos times!